Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Essa aula faz parte da UC6 e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a estética na confeitaria, tá ok? Falaremos sobre empratamento, sobre verrine, falaremos sobre o uso do acetato, tá ok? O quão importante são todos esses fatores para uma boa apresentação aí das sobremesas, tá ok? Pensando na apresentação de uma sobremesa, né, numa sobremesa empratada, essa apresentação ela é fundamental para as vendas, né? Esse visual, né, que a gente precisa dar para essa sobremesa é determinante na escolha do cliente, né? Uma apresentação mal feita vai fazer com que essa sobremesa venda muito menos ou pior, que ela não seja vendida, né? Que esse cliente ele não escolha essa sobremesa e escolha outra, só por conta de como ela foi apresentada, tá ok? A apresentação dos sabores também determina bastante a escolha desse cliente por uma ou por outra sobremesa, tá joia? Então, o apelo visual é de extrema importância para que essas sobremesas venham. Falando sobre apelo visual, nós precisamos combinar uma série de elementos para que na hora de decorar uma sobremesa ela fique impecável, tá ok? Então, a louça a ser escolhida, né, para apresentar essa sobremesa, ela pode ser oval, ela pode ser circular, ela pode ser quadrada, ela pode ser rasa, ela pode ser funda, não é verdade? Cada sobremesa nós temos que adequar ao tipo de louça. Se é uma louça mais rústica, sobremesas mais rústicas. Se é uma louça mais refinada, sobremesas mais refinadas, tá joia? Se usaremos um prato fundo, sobremesas com molho. Pratos rasos, sobremesa sem molho. Se essa sobremesa tem molho, né, tem calda, nós podemos servir numa molheira à parte, né? É um jeito bem bacana de também brincar com as louças e fazer experiências sensoriais para o cliente, né? Para quem está consumindo essa sobremesa. Se é uma sobremesa pequena, né? Se é uma degustação, em louças pequenas. Se é uma porção individual, se é uma porção maior, em louças maiores, né? Sempre pensando na harmonia, né? Que essa louça vai compor com cada tipo de sobremesa, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho nos ingredientes, né, dessa sobremesa, nós podemos decorar os pratos, né, decorar as sobremesas, isso pode ser remetido até a bolos, por exemplo, com os próprios ingredientes utilizados no preparo da sobremesa. Não podemos colocar decoração de abacaxi num bolo que não tem abacaxi, numa sobremesa que não tem abacaxi. Nós não podemos colocar decoração de morango, né, com morangos, se nessa sobremesa não foi morango. Os ingredientes decorativos têm que ser compatíveis com os ingredientes utilizados nessas sobremesas. Pense na importância disso, né? Isso pode determinar que a pessoa compre ou não a sobremesa só por conta da decoração. Então, por exemplo, se é uma pessoa que não consome castanhas e você coloca castanhas como decoração, e essa castanha não foi utilizada como ingrediente da sobremesa, você deixa de vender essa sobremesa para a pessoa porque você contou para ela que tem castanha ali dentro. E na verdade não tem, né? Ou então a pessoa compra porque gosta muito de castanha e gera uma frustração, porque quando a pessoa consome o produto, não tem aquele ingrediente que ela tanto gostaria e que ela viu no prato, era só uma decoração. Então percebam que os ingredientes, né, como forma de decoração, são muito importantes, né? Isso vocês podem varrer toda a confeitaria. Tortas, bolos, sobremesas empratadas, verrines, tudo nós podemos levar isso como uma regra, combinado?
A harmonia entre os elementos que compõem, né, essa sobremesa também são são muito importantes, tá ok? Então, o tamanho da porção, a quantidade de molho que será colocado, né? Se for muita quantidade, tem que ser colocada à parte. Se for muito pouco, pode ser só um detalhe no prato, tá ok? Tem sobremesas que requerem molho, outras que não, tá joia? O tamanho das porções, então você não pode fazer uma decoração que fique muito grande, né? Numa porção de sobremesa muito pequena, ou então usar as proporções muito fora do padrão, né? Elas têm que conversar entre elas. A estrela principal é a fatia de sobremesa, né? A sobremesa. Então, todos os outros elementos têm que conversar para que aconteça um equilíbrio, né? Isso precisa ficar enquadrado no prato, como se fosse uma pintura mesmo, né? A elaboração de um prato, de um empratado de sobremesa, é quase que como uma obra de arte, né? Tem que ser pensado onde vai o molho, aonde vão os elementos de composição, né? Aonde vai a sobremesa, que é o ator principal ali do prato. Se nós pensarmos numa regrinha para compor um prato que tenha um enquadramento e uma harmonia, nós podemos usar a regrinha dos 2/3. Se a gente fizer cortes como um jogo da velha e mentalizar isso em cima do prato, 2/3 desses quadrantes terão que estar preenchidos com a sobremesa principal. E 1/3 com os molhos e todas as decorações que agregam valor a esse preparo. Então, aqui nós vamos juntos avaliar alguns empratamentos, tá ok? Aqui nós temos de cara uma louça retangular, né? Uma sobremesa que exige uma quantidade de molho maior, então tem o elemento molheira e molho à parte, né? A decoração dessa sobremesa foi feita com raspas de chocolate, com o próprio molho, e isso compõe a própria sobremesa. Podemos visualizar que a base foi feita de chocolate, né? Então, nós temos elementos decorativos que integram a sobremesa, né? Esse prato tá bem harmônico, ele tá bem equilibrado, tá bonito, né? Numa vitrine, com certeza, ele seria escolhido a ser consumido. Não é verdade? Ele tá simples e refinado. Já nesse outro exemplo, foi usada a louça redonda, né? Tá equilibrado, tá harmônico. Percebam que muito provavelmente foi servido num buffet e que todos os pratos estão exatamente iguais. Isso é muito importante, né? A ficha técnica disso, de como os elementos são montados, todos os molhos estão colocados da mesma forma, todos os elementos principais da mesma forma, para que todos os convidados tenham a mesma experiência. E isso é bacana da gente pensar para todas as outras sobremesas, não só num buffet. Quando um cliente ele volta para um estabelecimento, foi porque ele gostou e que ele quer ter a mesma experiência, né? Então, você manter o padrão da sobremesa é muito importante, né? Para que você fidelize todos os clientes que voltem. Já nesse exemplo, né, nessa análise de teoria, foi usada uma louça retangular, né? A sobremesa principal tá bem evidente. Percebam que os mesmos mousses, né, os mesmos preparos que compõem a sobremesa principal fazem decoração e que cada erva colocada nessa decoração remete ao sabor da sobremesa. Isso é muito importante, porque ela fica orgânica, né? Ela fica bonita, ela fica muito bem apresentada pro cliente. Aqui a gente sabe que foi usado aí um manjericão, muito provavelmente, uma camomila, né? No outro creme. Então, é muito fácil de você
mostrar pro cliente como é que ela foi produzida e o que é que tem, né, nesse preparo. Ele tá harmônico, ele tá equilibrado, os ingredientes decorativos, eles estão integrando a sobremesa, né? Já nesse outro exemplo, é uma sobremesa mais simples, né? Mas ela tá bem enquadrada no que estamos conversando. Repare que a louça é redonda, refinada, os ingredientes decorativos do prato integram, né, os dizeres sobre essa sobremesa. Então tem um canudinho de chocolate, tem uma telha de chocolate, tem um molho que tem uma raspinha de algum cítrico que conta pra gente que tem algum elemento, ou laranja ou limão em algum item desse preparo, né? Então tá harmônico, tá equilibrado, tá uma sobremesa simples, fina e bonita. Vamos conversar um pouquinho também sobre verrine, né, que é a apresentação em taças, que podem ser de vidro, que podem ser de cristal. Agora, com a questão da pandemia, né, estamos usando muito aí os descartáveis, mas o descartável, ele é um item não tão refinado, né, ele veio para fazer com que o delivery funcione, para que essa questão da pandemia mesmo não deixe de comercializar esse tipo de produto. Lembrando que verrine é um estilo de cozinha, tá? É uma comida servida em copos. Pode ser uma sobremesa, pode ser uma salada, pode ser um tartar de salmão, pode ser uma infinidade de preparos, tanto doces como salgados. Combinado? E uma verrine, ela tem que ter um blend de texturas e sabores. Então, essas camadas precisam dar experiência para quem consome, do crocante, do aveludado, do pedaços de fruta. É um mix mesmo de experiências de sabores e texturas dentro de uma taça de vidro, né? As camadas precisam estar bem marcadas, bem divididas, né? Eu peguei alguns exemplos que tem uma base crocante, um creme aveludado no meio e uma geleia de frutas, tá ok? O outro exemplo, mais camadas, né? Muitas vezes só com a experiência de sabores, contrastes de sabores e menos texturas também é possível. O importante é ela ter a elegância das camadas bem marcadas e um mix de sabores e texturas. Eu gostaria de conversar também um pouquinho com vocês sobre a utilização do acetato, tá ok? Que são essas tirinhas usadas para ou estruturar sobremesas ou estruturar e servir sobremesas, né? O acetato, ele veio como um facilitador para o confeiteiro, né? Tanto na estrutura e preparo, quando a gente retira, ou na parte de servir mesmo. O acetato, ele proporciona aos bolos um maior tempo de vitrine, né? A parte de, se a gente parar para pensar que com o acetato o bolo ou a sobremesa vai perder um pouco menos de umidade, vai se manter fresca por mais tempo, é uma vantagem ter esse bolo já montado no acetato. A apresentação dele fica bem suculenta também, porque massas e recheios e frutas ficam à mostra e isso gera um interesse maior por essa sobremesa. Existe uma facilidade de manipulação por conta desse bolo a gente já monta, né? Ele pode ser montado e apresentado num mesmo recipiente, né? Ele é colocado muitas vezes em bases descartáveis e isso facilita o trabalho de quem está manipulando. O uso dessas sobremesas servidas em acetato também gera um custo menor de investimento para o empreendedor e um custo menor na operalização desses produtos, porque as taças de vidro para operar as verrines têm um custo muito maior do que a tira de acetato,
né? Isso precisa ser esterilizado, isso precisa ser lavado pós-consumo, né? As taças de vidro. Existe o risco de quebra, tanto na manipulação quanto na higienização, e tudo isso acaba, né, saindo do custo do empreendedor, né, do investimento. Então, existe um investimento maior. As tiras de acetato acabam facilitando, né? Elas são mais em conta, elas são descartáveis, já monta, fica pronto e depois é só jogar fora quando o cliente termina de. Então, só descartar após o consumo do cliente, né? Isso gera uma facilidade bem grande. Se vocês repararem na primeira figura lá em cima, são sobremesas montadas no acetato, porém servidas fora dele, né? A gente percebe que são sobremesas mais refinadas, né? Mais elegantes, e até elas estão em suportes, né? Em pratos de louça. Isso gera uma elegância, né, maior que ela servida no acetato em descartáveis, tá ok? Pessoal, era o que eu tinha para passar para vocês sobre empratamento. Eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu tô aqui para saná-las, tá ok? Seja por WhatsApp, por e-mail, como vocês preferirem, tá ok? E aqui tá toda a bibliografia que eu usei para retirar as imagens da internet, para retirar alguns conteúdos, tá ok? Então, todos nesses sites, nesses descritivos aqui da bibliografia, tá joia? Qualquer dúvida, como eu disse, é só entrar em contato, que a gente vai conversando e sanando as dúvidas de vocês, tá ok? Um abraço, fiquem bem!